Tudo bem, pessoal? Obrigado por acompanhar mais um vídeo. Esse vídeo também é um tema bem interessante. Eu vou falar dos 4 tipos de alienígenas que o governo oculto está trazendo, que provavelmente são representações, sinais dos anjos caídos que vão aparecer, eles vão se revelar para o julgamento final, para o julgamento de Deus. Então, eles são anjos caídos, eles caíram da 5ª dimensão, eles vão começar a se revelar agora na 3ª dimensão, ou seja, por isso que eles vão começar a aparecer agora, e o próprio Armagedon, a guerra final que o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos liderar contra eles, né? Os adâmicos, nós, descendentes de Adão e Eva, que fomos derrubados por esses seres, eles vão aparecer agora, eles vão começar a se revelar para o fim do mundo, para entrar na 3ª dimensão, porque eles vão ser julgados e destruídos. Tá? Então, tem o último filme do Spielberg, né, sobre os alienígenas, principalmente os Greys, e mencionar para você que está tudo nas Escrituras, está tudo na Bíblia. Você vê que o nosso Senhor, o Criador, nos revelou tudo, nos deu pistas de tudo, e está preparando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para finalmente julgar esses seres uma vez por todas, junto com Lúcifer, o rebelde adversário que liderou eles e que vive nos atacando, né? Constantemente nos atacando. Tá? Então, no filme do Spielberg, tá, é mencionado os Grey, mas, por exemplo, o próprio governo dos Estados Unidos mencionou 4 tipos de alienígenas, né? 4 tipos, são os insetoides, você tem os reptilianos, ou né, anfíbios, você tem os nórdicos, que parecem vikings, né? E tem os Grey, que parecem Hus. Todos eles têm referência na Bíblia. Deus já nos passou, mencionou que esses seres não são alienígenas, até porque não existe espaço. A gente está num confinamento, a gente está numa prisão, e a gente só vai ser liberado depois do julgamento do trono branco, que o nosso Senhor Jesus Cristo vai trazer para a gente agora no fim dos tempos. A gente provavelmente vai enfrentar esses seres no Armagedon, vai ser o exército de Satã, né? O exército de Satã vai vir com todos os psicopatas e híbridos, esses supostos alienígenas que são anjos caídos, e já menciona na Bíblia que no final dos tempos, no Apocalipse, eles vão ser, depois de 13 anos e meio da tribulação, a tribulação está chegando, né? Vão ser os 7 anos finais, de acordo com as Escrituras. Por todas as profecias, pelo que está acontecendo hoje no mundo, com relação à tecnologia, os abusos, a quebra de privacidade, o AI, robótica, todos esses shows ocultistas satânicos estão acontecendo. Sempre todo show dos artistas atuais sempre tem um ritual satânico envolvendo imagens, ou seja, a gente está chegando no final dos tempos com toda a perversidade e iniquidade que a humanidade demonstrou. A gente está num nível de violência contra a mulher, violência contra os homens, violência contra as crianças, violência contra os animais. Então tudo indica que a gente está nos momentos finais de entrar na tribulação. Tá. E os cristãos que vivem em Cristo com certeza não passarão por isso. A Bíblia já fala que a tribulação é para os ímpios, não para os cristãos. Mas a perseguição aos cristãos está acontecendo, eu passo por isso o tempo todo. Qualquer cristão em Cristo vai passar por isso e faz parte. Jesus já mencionou que no final dos tempos o verdadeiro cristão ia morrer por defender a sua fé, por defender Jesus. Então o que está acontecendo agora, você vê a perseguição aos cristãos na África, no Oriente Médio, na própria China, né? Você não pode usar mais a Bíblia, você sendo cristão, você é perseguido. Mas voltando aos anjos caídos, que
eles dizem que são alienígenas que vêm do espaço, que a gente sabe que o espaço é o segundo céu, onde os demônios e os anjos caídos moram, que na verdade não é no espaço, ele está embaixo da redoma que o Criador criou, para confinar esses seres, e infelizmente a gente, por causa do pecado, por causa da nossa queda. Então na Bíblia já existem 4 tipos de demônios, de anjos caídos, que são mencionados como esses supostos fake alienígenas. Tá? Os nórdicos são os que chamam de os Anunnaki, são os 200 demônios que caíram no Monte Hermon, que fizeram sexo com as filhas de Caim e criaram os gigantes. Eles têm um livro de gigantes, são dos apócrifos da Bíblia, foi tirado do cânone cristão atual, mas nos apócrifos judaicos existe o livro dos gigantes, são os nefilins. Então eles se revoltaram contra Deus, traíram, né? Eles foram criados para cuidar dos países, cuidar da terra, e acabaram feito um juramento e quebraram a confiança de Deus, fizeram sexo com essas mulheres, que não são as mulheres descendentes de Eva, não são as mulheres bíblicas, são as descendentes de Caim, ou seja, a genética já é diferente das normais. Tá? Esses seres criaram os nefilins, que na época de Noé, antes de Noé, são seres de mais de 10 metros, são vários tipos, eram canibais, né, comiam humanos, né, tanto nos apócrifos se menciona isso, não está na Bíblia, que eles tiraram isso da Bíblia, mas se vocês pesquisaram o livro de Jared, o livro de Enoque, o livro dos gigantes, tá? Nesses apócrifos se consta toda essa história real da humanidade, do ponto de vista pré-bíblico, né? Inclusive do Apocalipse. E também eles vão voltar no Apocalipse, né? Por isso que eles estão aparecendo agora. Essa ideia dos alienígenas se revelarem e trazerem a falsa paz, dizendo que vão acabar com a guerra, é tudo mentira. Isso aí é outra manipulação de Satã com relação a mentir para a humanidade. Eles não vieram para ajudar ninguém, eles estão aqui para controlar e destruir, e eles estão mancomunados, estão alinhados com o governo oculto do anticristo que governa o planeta. A gente está nas mãos, na Bíblia já fala que este mundo é do maligno. Até Jesus voltar, e isso é em breve, a gente tem que regozijar, porque Jesus vai voltar em breve, eu não digo nem 10 anos, menos do que isso. Mas voltando aos alienígenas, então, são 4 tipos de alienígenas que o governo americano mencionou, que são os nórdicos, que seriam os Watchers, os vigias, que são os 200 anjos caídos que caíram, que foram aprisionados por Deus. Eles foram soltos agora, eles já estão soltos agora para o final do mundo. Existem 4 que são os líderes deles, que estão no Eufrates, né? E esses Anunnakis, no tempo da Suméria, eles pareciam humanos. Eles são mais altos, eles têm pouca diferença dos humanos, mas eles parecem humanos, mas eles não são humanos, né? Lembra que os anjos caídos, eles conseguem mudar a forma deles, tá? Os Greys, que são as rãs, também existe menção, né? No próprio Apocalipse fala que no fim dos tempos, da boca do falso profeta, do anticristo e da besta, ou seja, de Satanás, que vai estar reencarnado para o juízo final, vão sair 3 animais nojentos, peçonhentos, semelhantes a rãs. Esses semelhantes a rãs são os Greys. Se você olhar os Greys, eles têm o protótipo de rã, né? Eles já são mencionados, inclusive, na mitologia egípcia, né? Que eles eram um dos criadores desse mundo, ou seja, eles estão dentro das raças dos reptilianos, que são anjos caídos que parecem jacaré, parecem serpente e parecem rãs, que são da mesma família dos anjos caídos que criaram Satã. Satã é uma serpente. Na verdade, ele é o que chama de Nahash, ou também era um dragão, né? E o outro é os insetóides, que estão dentro das profecias do Egito, né? Lembra que uma das 10 pragas do Egito foram os gafanhotos. Então existem demônios chamados gafanhotos, que eles são demônios que atacam os bens, né,
do povo de Deus, ou seja, eles atacam as finanças. Se você tem várias menções na Bíblia que existem demônios locustas, né, ou seja, gafanhotos, que eles acabam com toda a prosperidade dos cristãos. Se você cai em pecado, você acaba sendo atacado por esse tipo de demônio. Então, os insetoides são esse tipo de demônio. Se você procurar locustas, né, os gafanhotos são demônios que atacam a prosperidade e abundância de Deus e a prosperidade financeira que só Deus nos dá, só o Pai nos dá, tá? E o outro são os reptilianos, né, que eles são a raça de Lúcifer, eles são réptil. Lembra que quem seduziu Eva no paraíso foi um réptil. Na verdade, ele era um réptil que tinha pernas, então eles depois eles perderam as pernas depois da punição de Deus, mas eles são seres que parecem dragões, né? Se você tem os dragões da Bíblia, se você tem, né, alguns tipos de anjos, que vocês têm os serafim, os querubins, eles são serafim. A palavra serafim no hebraico significa dragão, serpente voadora. Então, até essa situação dos dinossauros, tá? Nunca houve evidência real de dinossauro, tudo que se apresenta até hoje é cópia de fibra de vidro. Então é provável que antes do dilúvio, a Terra continha os dragões, que hoje eles dizem que são pterodátilos e dinossauros, etc. Mas não há evidência científica comprovando o real. Todos os ossos que foram encontrados nunca é demonstrado. Então esses 4 seres ditos alienígenas expostos pelo governo americano, na verdade são demônios, são anjos caídos que eles estão vindo, eles vão se apresentar como salvadores da humanidade, mas é outra mentira de Lúcifer, tá? Outra mentira da humanidade para tentar nos enganar, dizendo que eles vão trazer a paz, eles vão querer acabar com a Bíblia, vão querer dizer que eles vão ajudar mais que Jesus Cristo. Então, na Bíblia já fala que a maioria de nós, infelizmente, vai cair nessa história e vai cair no governo do anticristo. Mas esses seres estão se revelando agora por ordem do Criador. Eles são obrigados a se apresentar na terceira dimensão porque eles vão ser destruídos no Armagedon. Tá bom, gente? Então pesquisem, confiram esse tipo de 4 alienígenas com as escrituras, que vocês vão ver que eles estão todos lá, mas não tem nada a ver com alienígena. Eles são de outra dimensão, eles são os próprios anjos caídos que caíram quando eles se rebelaram contra Deus. Tá? O reino de Deus existem 5 tipos de anjos. Né? Isso está em... Se vocês procurarem o Salmo 148, versículo 10, Deus fala de 5 tipos de seres. Nós somos um deles. Nós somos anjos adâmicos, humanos, que somos a imagem do Criador. Nós somos semelhança do Criador, por isso que eles querem nos destruir todo o tempo. Porque, né? Mas a Terra hoje é controlada por esses anjos caídos, principalmente os reptilianos, que são a raça dos serafins de que Lúcifer faz parte. Mas existem os outros, existem os insetoides que aparecem no Egito, as rãs que aparecem no Egito, são os deuses pagãos, né? Existe o deus Kek na mitologia egípcia, que era uma rã, e também os Anunnaki, que são os anjos caídos que parecem humanos, só que são maiores, né? Os anjos eles são bem altos e está tudo na Bíblia. Quem procurar, quem fizer a pesquisa vai achar tudo lá. Não tem nenhuma novidade, não tem nada de ficção científica. É mais uma mentira para fazer a gente perder a salvação. Então agradeço mais um vídeo e Deus abençoe a todos, tá? E proteja-se, leiam a Bíblia o tempo todo.